Salve Maria! Chegamos ao nosso 11º dia do nosso retiro de consagração. E ontem nós estávamos falando sobre essa união íntima, né, do Espírito Santo com Maria Santíssima. E hoje, né, e que Nossa Senhora, por ser Imaculada Conceição, por ter sido uma criatura feita para ser totalmente sem mancha, né, Imaculada Conceição, como o nome já diz, ela consegue fazer a vontade de Deus de forma plena, sem resistência. E Deus age perfeitamente, Nossa Senhora. Então, hoje, o livro do Padre Michael, ele se aprofunda dizendo isso, que Nossa Senhora está totalmente unida a Deus. E que isso não é uma ideia abstrata, mas que isso une e muda toda a forma como nós olhamos a realidade e a nossa própria vida. Então, quando você começa a dar um passo para trás, qual é o passo de trás? É você olhar a criação. E toda a criação de Deus, ela tem um motivo final, que é honrar a Deus e amar a Deus, né? Nós fomos criados para amar a Deus. Quando nós pecamos ou quando nós não fazemos isso, nós nos afastamos. Então, esse é um movimento que Maximiliano Kolbe chamava de separação de Deus, né? E retorno a Deus. E a nossa natureza é fazer esse retorno a Deus. Então aqui eu vou ler para ver se eu consigo explicar melhor. Os santos que o texto cita, como São Tomás de Aquino e São Maximiliano, dizem que tudo que existe faz parte de um grande movimento circular. Tudo vem de Deus e tudo é chamado a retornar para Deus. Se a gente olha para o mundo, nós percebemos isso. Há sempre um ir e voltar, um partir e regressar, uma separação e uma reunião. E as criaturas vivem isso de um modo simples, né? A lei natural. E nós fomos criados para voltar a Deus também. Mas Deus nos deu algo muito especial, né? A liberdade, o livre-arbítrio. Então, quando nós não cumprimos ou abusamos desse livre-arbítrio, e quando o pecado é grave e não há arrependimento, nós quebramos esse movimento de volta ao Pai. E essa é uma grande tragédia, né, na história da humanidade, esse rompimento com Deus. E o texto nos lembra, mesmo assim, Deus não desiste de nós. Então, Deus envia seu Filho para nos salvar e derrama sobre nós o Espírito Santo para que possamos retornar o caminho de volta ao coração do Pai. E aqui entra de forma especial a Imaculada. Depois da queda do homem, Deus quis criar uma criatura totalmente aberta à sua vontade, sem pecado, cheia da graça e completamente unida ao Espírito Santo, que é Nossa Senhora. Em Maria, esse movimento de saída e retorno acontece de forma plena. Ela vem de Deus, vive cada detalhe da sua vida em Deus e volta para Deus em total fidelidade. Ela é a criatura que não resistiu em nada à vontade divina. Por isso, a Imaculada é para nós um espelho daquilo que Deus sonhou para toda a humanidade e, ao mesmo tempo, um caminho seguro. Unida ao Espírito Santo, ela nos ajuda a voltar ao Pai. O texto também nos provoca. Se tudo foi criado para retornar a Deus, estou eu deixando que a minha vida caminhe nessa direção? Em quais áreas eu ainda resisto à vontade de Deus? Onde eu digo, eu quero do meu jeito, em vez de dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Hoje, o convite é concreto. Permitir que Maria nos ajude a reordenar nossa liberdade. Não é perder a liberdade, é vivê-la em plenitude, como ela viveu, usando a liberdade para amar e obedecer. Podemos fazer um pequeno exame de consciência ao longo do dia. Em que situação hoje eu posso escolher a vontade de Deus e não simplesmente o meu gosto pessoal? E diante das nossas fraquezas, não desanimar. Olhar para a Imaculada e dizer: Mãe, tu és toda de Deus. Ensina-me também a ser todo de Deus. Toma minha liberdade, nas tuas mãos, educa o meu coração. Uma sugestão de gesto, em algum momento do dia, diante de uma escolha concreta, repetir interiormente: Maria Imaculada, ajuda-me a fazer em tudo a vontade de Deus. E fazendo pequenos oferecimentos ao longo do dia.
Se possível, oferecer um pequeno sacrifício ou renúncia unindo a essa intenção. Então, para encerrar essa reflexão de hoje, eu nesse lugar lindo que nos remete a Deus, remete à criação, né, de paz. Hoje vou rezar com vocês, pensando muito sobre essa questão da criação, qual o propósito de Deus para minha vida, né? Qual é a vontade de Deus na minha vida? E rezemos. Vinde Espírito Santo, que viveis em Maria, renovai a face da terra para que toda a criação possa retornar a Deus. Que a Imaculada, unida ao Espírito Santo, nos ensine a viver a vontade de Deus de forma livre, consciente e amorosa. Amém. Então, até amanhã. Salve Maria! Fiquem com Deus!